Aí, gente boa, beleza? Nesse vídeo trago a seguinte notícia. Tribunal de Pemba devolve acusação contra 2 jornalistas. Continua por ser definido a situação de Amade Abubakar e Germano Adriano, jornalistas vinculados em rádio comunitária de Nasseja e Magomé, detidos no começo do ano em Cabo Delgado, quando estava a investigar as violências que têm ocorrido desde outubro de 2017 em Cabo Delgado, no norte do país. Numa audiência marcada pela ausência do ministro público e um dos declarantes do processo, o Tribunal de Pemba, a acusação contra os 2 jornalistas. Amade Abubakar, preso em 5 de janeiro de 2019, e Germano Adriano, detido um mês depois, a 6 de fevereiro de 2019. Foram mantidos na prisão preventiva 108 dias para o primeiro e 63 dias para o segundo, sob suspeita de difamação das forças de defesa e instigação pública. No caso de Amade Abubakar, o Instituto de Comunicação Social África Austral esclarece que ele foi alvo de maus tratos, mantido incomunicável durante toda a sua detenção e foi privado de atendimentos médicos. A mesma entidade refere ainda que os jornalistas acabaram por ser indiciados apenas a 16 de abril, em violação de prazo de 90 dias estipulado pela lei relativa à prisão preventiva. Poucos dias depois, a 23 de abril, foram colocados em liberdade sob termo de identidade e residência. Para o Lázaro Mabunda, que sublinha as dificuldades materiais pelas quais está a passar Amade Abubakar, impossibilitando de retornar ao trabalho, este caso já deveria ter tido um desfecho. Ouça o vídeo a seguir que fala acerca disso. Há uma acusação do Ministério Público, mas é uma acusação sem fundamentos. O que deviam terem feito era acusar e apresentarem provas. Não tendo apresentado prova, o tribunal devolveu a acusação no sentido de a própria Procuradoria apresentar elementos. Porque eles falam que eles estavam a usar um nome fictício no Facebook, mas não apresentam elementos que mostram que, de fato, aquele número do Facebook, o nome de Shatkira, era desse jornalista. Não há nenhum elemento que mostre isso. E os crimes iniciais foram alterados. Agora eles são a ser acusados de incitação, a violência contra a polícia, contra militares, essas coisas todas. Então, há uma tentativa de forçar uma condenação aos jornalistas. Esta devolução, para mim, significa que, não encontrando elementos, ao invés de despronunciar, dizer que está bom, não há elementos para essas pessoas irem a julgamento, eles estão a procurar, a todo custo, construir um argumento para condenar esses jornalistas. Mas não há nenhum elemento mesmo, que mostra que esses jornalistas estão envolvidos nesse tipo de crimes de que são acusados. Neste momento, estão a usar um agente dos serviços secretos. E esses agentes não é para apresentarem prova. A pergunta é se vocês conhecem o jornalista Abubakar. E segundo, uma das outras perguntas estranhas é se vocês conhecem de quem é aquela conta em nome de Shakira Júnior. Isso não pode constituir prova. É uma forma de amedrontar ou assustar os jornalistas, no sentido de não pisar aquelas zonas de conflito. Ou seja, em termos processuais, o que é que isto implica para esses 2 jornalistas? Eu tenho dúvida que existam novos elementos, porque se existissem esses novos elementos, deviam ter sido apresentados no tribunal, só para ver um aspecto. É que ontem o Ministério Público não esteve no tal processo de audição.
E o segundo elemento é que, para além de não ter estado, nem justificou por que não esteve. Só para ver o que está a acontecer, porque não é uma coisa que parece que está a ser levada a sério. Mas há pessoas que estão, neste momento, estão em liberdade, mas é importante que se saiba o desfecho desse processo. Houve 3 adiamentos, porque os tais que devem declarar não aparecem. É desgastante, porque, veja, aqueles jornalistas, por exemplo, Ahmad Abubakar, não tem todos os instrumentos de trabalho dele. O computador dele ainda não está com ele. Os telemóveis dele ainda não estão com ele. Ele não pode mexer a conta dele até agora. Está sob gestão dos tribunais, do Ministério Público, essas coisas todas. Então, ele não pode fazer nada. Então, fica muito complicado. Já devia ter tido... Chegado da